Boa noite. Estamos iniciando a aula de conteúdos e metodologia do ensino de História e Geografia. Meu nome é Cassiana, professora da turma N11. Sejam todas bem-vindas, garotas da N11. É um prazer encontrar com vocês nesse momento que nós teremos, que é um momento de interação. Teremos esse momento de interação para falarmos um pouquinho, para discutirmos um pouquinho sobre o texto, né, que eu postei para vocês aí no portal, que vai falar sobre uma introdução, fazer uma introdução aos estudos históricos. Como eu já tinha mencionado anteriormente, eu fiz esse planejamento das aulas dessa nossa matéria, dividido em duas partes. A primeira parte sendo apenas para história, para dar uma ênfase em alguns conteúdos que são específicos de história, e a outra parte de geografia, também para dar uma ênfase no ensino, nos conteúdos, nos conceitos que a geografia carrega. Então, para depois iniciar também a terceira parte dessa aula, que seria justamente a parte de práticas de história e de geografia. Para a gente ter uma prática, é claro que precisa ter essa leitura desses textos, que vocês já vêm fazendo as leituras, né? Precisa ter essa interação para ver o que vocês têm de dúvidas, como é que vai funcionar tudo isso, tá certo? Então, a gente vai fazendo dessa maneira, né? Até que a interação aconteça por meio daqueles seminários que nós já marcamos, né? Vamos ter aí os nossos seminários, que são partes práticas do nosso currículo, do nosso estudo, tá certo? Porque metodologias, né? Conteúdos e metodologias é uma matéria bem prática, embora ela tenha também a sua teoria, que vocês já estão aprendendo aí ao lerem os textos que estão sendo enviados. Muito bem. Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre história, né? E vamos falar um pouquinho sobre história. Bem, antes de iniciar eu mesma a teorizar tudo isso, a conceituar tudo isso, queria perguntar para você, o que é a história? E aí? O que é a história? Por favor, vamos lá. É um registro de tudo que aconteceu no tempo até aqui? É um registro, muito bem. E aí, o que mais? O que mais? História é um... Oi? Oi, pode falar. Eu acho que história são fatos. Fatos. Muito bem. Relatos que as pessoas contam mais antigas. Isso. Relatos. Certo, muito bem. E aí, Cláudia, você ia falar? Desculpe. Isso, então, relato da nossa vida, né? Eu acho que, eu não sei se a história é considerada também como o nosso dia a dia, né? A gente passa por uma história na vida. Certo, muito bem, muito bem. Lembrança. A Jussiara falou aqui da história como sendo também registros, não é isso mesmo? Acontecimentos e relatos. Muito bem. Quem mais? Fala, Regina. Estudar o passado para Lembrança. o futuro. A Edneia está falando de estudar o passado, e tem a ver também. Fala, Regina. Regina falou da lembrança. Lembrança faz parte da história também. A Edneia completou dizendo o seguinte, que serve para entender também um pouco do futuro. Será que tem alguma relação? Passado, presente, futuro? Hoje vocês estão percebendo? Aí a Adriana está dizendo que sim. Né? Vocês estão percebendo, né, que hoje, diferente da aula anterior, em que nós falávamos um pouco de como ensinar a história propriamente dita, hoje a gente está pensando em história como adultos mesmo, né? Então, pensar em história como adultos, né, é exatamente tudo isso que vocês falaram. Joyce pediu a palavra. Suzane falou de fatos que aconteceram. A Joyce falou que a história é a ciência que estuda. Cadê? Que estuda a vivência de cada ser humano. Bem. O que mais? Alguém mais quer completar? A Mariana falou das lembranças de fatos importantes. Oi? Fale, pode falar. A história, se você perceber, tudo que acontece no passado, acontece agora e vai acontecer. A gente sempre tem os mesmos fatos. Grandes ditadores, guerras. E a gente tem que aprender com a história, a gente pega o passado e tenta, né, melhorar ele agora. Para a gente não ter que no futuro ter que explicar o que a gente fez agora. Tem relação também, tem lógica, com certeza. Muito bem. Então, olha, a primeira coisa importante é a seguinte, que existe a história geral, a história mundial, e existe a história privada. Nós não podemos, né, misturar, e ao mesmo tempo elas já estão misturadas, que estão quase diluídas uma com a outra. Quando a gente fala de história geral, é claro que a gente acaba falando de história privada, não é? E quando a gente fala de história privada, não dá para falar de história privada se a gente não falar diretamente de algum contexto geral. Então, eu vou passando bem devagarzinho, só para vocês entenderem, e aí daqui a pouquinho eu já ponho um PowerPoint aí, vamos ver se eu consigo. Deixa eu só trocar de fone. Meu fone está me machucando aqui. Eu vou trocar esse fone aqui. Ele cai toda hora, ele é muito grande. O problema é que eu não posso com fone assim, sabe?
Ai, agora melhorou um pouco. Mas o meu fone, ó, dá uma olhada aí, ó, que pobreza. Daí você tira esse fone terrível aqui. Esse Mas dá machuca, pra... hein? Então, o outro é pior, o outro tá com uma pontinha esquisita. Bem, mas nós falávamos, não é? Que a história, ela é uma ciência, né? Então, a primeira coisa que você deve deixar bem, assim, em evidência, é que a história é uma ciência, tudo bem? Então, isso é uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. E nessa ciência, veja, peraí, tá. Se tudo é história, como algumas pessoas dizem, não é? Então, nós sabemos que aquilo que se passa seja no conjunto, seja no indivíduo, acaba se tornando história, né? Então, a primeira coisa que aprendemos é que a história é uma ciência. A história é uma ciência e o registro da história se chama historiografia. Tudo aquilo que é escrito, entendeu? A história escrita, ela se chama historiografia, é a história da história. É uma ciência que estuda a escrita da história, pronto. Isso é historiografia, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, que o papel, por exemplo, a mão de obra, vamos dizer lá, a matéria-prima de um camponês que cuida da terra é o quê? É a enxada, é o arado, né? A matéria-prima daquela pessoa que constrói casas, por exemplo, é a colher de pedreiro, é o carrinho de mão, sei lá o quê. O material, a matéria-prima da pessoa que é o historiador, é o quê? É a vida das pessoas, entendeu? Então isso é importante. É a existência do humano, é o humano constituído em sociedade. Isso no caso, boa noite, Juliane. Isso, no caso, é o quê? É o papel não, é a matéria-prima do historiador. É a vida humana, são os feitos históricos dos seres humanos. São os conhecimentos acumulados historicamente por aquele que faz história. Então, o indivíduo faz história, mas a história dele é registrada e só faz sentido no coletivo. Então, não adianta eu dizer que, por exemplo, apenas o pessoal que mora no Capão Redondo é pobre. Só tem gente pobre no Capão Redondo? Não. Há pessoas pobres e pessoas que têm uma melhor condição de vida. Portanto, não dá para você fazer uma generalização com uma afirmação como essa. Mas, se ao mesmo tempo você percebe uma grande incidência dessa prova, né, você tem, então, uma verdade. Então, é assim, por exemplo, existem personagens históricos que a gente não pode provar que eles realmente existiram, porque eles estão no inconsciente coletivo de muitos e muitos anos atrás. Mas, se existe relato desse personagem histórico nessa cultura, nesse povoamento e em alguns outros povoamentos, nós podemos crer que esse personagem histórico existiu de fato. Então, somente com o conjunto de relatos é que se pode fazer uma trama histórica. Não sei se você está conseguindo acompanhar. Vou dar um exemplo. Abraão, né? Existem alguns estudiosos, por exemplo, que acreditam que Abraão não existiu. Existem relatos históricos, né? Existem historiadores que não consideram a existência de Abraão. Só que, por quê? Por que isso? Porque ele não deixou registros escritos. Por outro lado, nós tivemos alguns relatos, por exemplo, bíblicos, né, por meio da Torá. Nós tivemos alguns relatos, inclusive, dos muçulmanos, né, que vão testemunhar a existência dessa personagem histórica. Ou seja, são vários povos testemunhando em favor da existência de um indivíduo, de um ser humano histórico. Dessa maneira, nós podemos acreditar que Abraão possa ter existido realmente. Então, o papel do historiador é meio que esse papel de você juntar histórias, entendeu? Juntar relatos e selecionar se esses relatos se repetem, para que você tenha uma coisa justa. Porque se apenas um povo fala sobre tal assunto, pode ser que esse povo, né, porque assim, esse povo todo que vai falar sobre esse assunto, vai escrever sobre determinado assunto, o que nós temos que pensar é que os povos da antiguidade, sobretudo, têm uma grande tendência, né, de registrar apenas aquilo que lhes convém, e não aquilo que realmente possa ter acontecido. Então, a gente tem vários problemas de registro. Por quê? Porque nem sempre a história foi totalmente escrita. Vocês certamente já ouviram falar em algumas divisões da história, né? Eu quero falar justamente sobre isso agora, né? Algumas divisões da história. Então, a história, ela é dividida, oficialmente, ela é dividida em algumas partes, como uma linha do tempo. Eu vou depois mandar uma imagem para vocês de uma linha do tempo, para vocês entenderem. Toda vez que a gente fala de linha do tempo, a gente, de fato, traça uma linha horizontal. Quando a gente fala de cronologia, a gente traça uma linha vertical. Então, isso é importante.
É através de relatos que a gente consegue registrar a história. Sim, esses relatos, eles podem ser tanto relatos orais, por meio de uma coisa chamada história oral, quanto relatos escritos. Nós sabemos, não é, que a escrita, ela surgiu depois da existência dos seres humanos na Terra. Ninguém iniciou a sua vida na Terra já registrando o querido diário. Não é verdade? Sendo assim, né, nós podemos dividir a história, e a historiografia já fez isso. Ela dividiu a história entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Tá? Então, essas são as divisões da história. Tá? Deixa eu ver seu projeto aqui para vocês entenderem melhor. Depois você pode repetir essas divisões, por favor? Isso, eu vou tentar mandar para vocês uma imagem que eu tenho aqui, já para vocês anotarem isso. Acho que vai ser legal, né? Ok, muito obrigada. Mas aqui tem uma bacana aqui. Vou pegar essa. Nossa, tá esquisito, peraí. Espera um pouquinho só que eu estou pegando aqui uma que eu quero que vocês já percebam, né? Mas as idades, então, as eras históricas, né? Elas são divididas entre Idade Antiga, né? Aliás, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tudo bem aí? Repete, por favor, professora. Repito. Idade Antiga. Aliás, desculpa, pré-história, né, primeiro. A Idade Antiga. Achei. Achei. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Sim. Aqui, quer ver? Agora sim. Estão vendo aí a imagem? Se não estão vendo, ela vai chegar já. Viram aí a imagem? Esses são os meus slides, tá? Eu peço que se você tiver algum problema, por favor, você... Olha aqui, a Camila colocou certinho. Obrigada, Camila. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Exatamente. Obrigado. Tá aparecendo na professora. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Beleza. Aí vocês estão vendo, né? Eu vou tentar colocar no modo de exibição de leitura para ficar maiorzinho, tá? Aí vocês estão vendo as divisões clássicas da história. Dá para ver aí? Tudo bem? Sim. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Por favor. Bem, vocês estão vendo aí, então, as divisões clássicas da história. Essas divisões, é claro, elas não são assim, não é todo mundo que concorda com essas divisões, mas elas são as divisões mais utilizadas, principalmente no mundo ocidental, tudo bem? Então, por isso que nós vamos utilizá-las, porque, inclusive, veja só, são essas divisões as que normalmente aparecem nos livros didáticos dos nossos alunos, né? Tudo se inicia, então, antes de 4.000 anos, com o surgimento dos seres humanos na Terra. A ideia é que os seres humanos surgiram na Terra, existem algumas teorias para isso, né? Vocês sabem disso, não sei se a gente já discutiu sobre isso, mas o surgimento dos seres humanos na Terra, né, eles podem ser discutidos sob duas óticas, a ótica do evolucionismo e a ótica do criacionismo, né? Criacionismo, como o nome já diz, é a teoria de que Deus criou, ou um ser superior, criou os seres humanos, né, para existirem aqui no planeta Terra. A segunda teoria, que talvez seja um pouco mais complexa, é a teoria de que existiu, na verdade, um processo de evolução, em que a massa humana não se iniciou exatamente como um ser humano, mas que houve uma evolução das espécies e a adaptação das espécies mais resistentes, tá certo, ao mundo, né? Por isso, essas adaptações vieram e chegam aqui aos seres humanos que nós conhecemos hoje e as formas de vida que nós temos hoje. Tudo bem aí? Então, existem essas teorias que falam sobre, abordam esse assunto. Por um lado, a teoria evolucionista, que fala da existência, então, de uma substância que foi evoluindo até se tornar um animal, que foi evoluindo até se tornar o ser humano. E, por outro lado, você tem a existência de uma outra teoria chamada criacionismo, que é justamente a teoria de que Deus criou, né? Um ser superior criou todas as coisas, dentre elas os seres humanos. Então, independente daquilo que você acredite ou não, é muito importante que você saiba, sem preconceito, ambas as teorias, e que esteja aberto a todas elas,
tá? O áudio muito ruim, gente, é isso? O que será, meu? Peraí. Melhorou o áudio? Melhorou agora? Ou ainda tá ruim? Aparentemente, Melhorou. melhorou. Ah, tudo bem, então. Então, vamos lá, vou continuar. Então, assim, olha, uma coisa importante para você que é estudante de pedagogia e que provavelmente vai lidar com isso durante a sua vivência profissional, é que as pessoas são livres para escolherem a teoria que melhor lhes agrada, se é a teoria da evolução ou se é a teoria do criacionismo. Qualquer uma delas é válida, desde que as pessoas acreditem nelas. Então, cuidado quando a gente tem um aluno, uma aluna, que não expressa uma fé propriamente. Né? Às vezes a gente tem a mania de ser insistente. E eu quero dizer que um dos grandes ganhos que a nossa educação teve foi justamente o fato da educação ser laica. O que é a educação laica? É aquela educação que não defende e nem professa uma única fé, uma única verdade, mas a multiplicidade dessas verdades, vamos dizer assim. Entenderam aí? Tudo bem? Então, cuidado quando você for conversar, quando você for ouvir a visão de mundo dos seus alunos. Que você seja tolerante, que você seja paciente, você pode ter a sua visão de mundo, mas e fique sabendo disso, ela não é a única visão de mundo que existe. Por isso, nós que somos educadoras, nós precisamos nos educar em primeiro lugar, para a gente não virar as mulheres impositoras, porque isso é que é mal, né? O que significa impor? O que é essa imposição? Significa justamente você colocar a sua opinião, a sua cosmovisão acima de tudo e, de repente, ignorar as necessidades, as crenças dos seus alunos. Então, isso é extremamente importante, que você seja laica nos seus estudos, na sua profissão, no seu ambiente de trabalho, que você tenha uma atitude laica. Tudo bem? Bom, vamos lá então para explicar essa linha do tempo aí. Então, a linha do tempo... Opa, quem chamou? Tati. Tá Pode falar. Se alguma aluna tentando entrar, que a Jaqueline tá lá no grupo dizendo que tá clicando no link e que não tá conseguindo entrar. Ué? Não, eu não tenho, aparentemente, eu não tenho nenhuma pessoa pendente, não, aqui no Eu meu... vou falar pra ela tentar de novo, tá bom? Pode pedir sim. Eu vou ficar bem atenta. Não, aqui realmente não tem, não. Vamos ver. Bem, então, cuidado com a sua cosmovisão para que ela não prejudique as demais. Que você saiba conviver em harmonia com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, é o que o professor deve, né, idealmente falando, é o que o professor deve fazer. Mas, como eu estava dizendo, né, de acordo com aquele gráfico, aquela linha do tempo que eu apresentei para vocês aí, a história da humanidade, ela se inicia a partir de 4.000 anos antes de Cristo, né? Vocês sabem que a história, ela é dividida em A.C., A.C., que significa antes de Cristo, e D.C., que significa depois de Cristo. Isso aí vocês já sabem, não é? Isso aí tudo bem. E aí, é o seguinte, configura-se pré-história todo o período que vai de 4.000 anos até o surgimento da escrita. Então, até o surgimento da escrita, você tem AC. Boa noite, Jaqueline. Após o surgimento da escrita, né, você vai ter, então, a Idade Antiga. Então, a Idade Antiga, ela surge, se dá início com os primeiros escritos sumerianos. A escrita foi inventada, primeiramente, na Suméria, né? A Suméria, que é uma localidade da Babilônia, né? Você vai perceber aí, depois vou ver se eu mando uns mapas aí para vocês darem uma olhada, né? Mas no Oriente Médio é que vai surgir a escrita. E a escrita, então, começa na Suméria, com uma escrita chamada cuneiforme. Já ouviram falar nesse tipo de escrita, cuneiforme? A escrita cuneiforme, a invenção da escrita cuneiforme, ela tem esse nome porque ela é escrita é uma escrita em barro, tá certo? Em pequenas tabuinhas ou pequenas pastilhas, ou tablets, né? Eles chamam também de tablets. Tabletes ou tablets de argila. Então, vou ver se eu consigo transmitir aqui para vocês uma imagem do tablet de argila aqui. Eu vou ver se eu consigo mandar aí para vocês. Vocês podem só clicar e vão ver aí. Mas a escrita cuneiforme, olha lá, tabletes de cuneiforme. Se você clicar nesse link, você vai ver aí uma escrita. Essa escrita cuneiforme, ela está associada inteiramente a esse período, que é o período da Suméria, que é o período da invenção da escrita por meio dos
dos povos sumerianos, né? Vai ser esse tipo de escrita, tá certo? Que eles vão inventar, né? Que vai... peraí, fiz bobagem. Aqui. É esse tipo de escrita, vocês conseguem ver agora ou não? Sim. Ah, muito bem. Então, é esse tipo de escrita aí nos tablets de argila, tá? Que vão ser as primeiras escritas do mundo. O que eles vão fazer? Vocês podem perceber que eles são feitos em umas linhas verticais, né? E eles são feitos em formas de símbolos, tá? Então, como é que é feito isso? Pega a argila, amassa a argila, chata a argila, escreve na argila, assa a argila. Entendeu? Dessa forma, ela vai ficar bem rígida e não vai sair o escrito. Então, o que eles escreviam aí nesses tabletes? Nesses tabletes, eles colocavam desde a história de reis, né, até alguns registros como recibos. Então, por exemplo, se a Jussiara criasse porcos e a Ana quisesse comprar os porquinhos da Jussiara, ela comprava, mas ela queria retirar depois. A Jussiara fazia um recibo de argila para a Ana levar para casa e depois, quando quisesse retirar o porco, apresentava o registro para trocar pelo porco. Olha que método avançado já para aquela época. Mas era assim exatamente que funcionava. É claro que, do mesmo jeito que a humanidade é corrupta, a Ana, às vezes, querendo ganhar um pouquinho a mais, ela ia lá, passava uma argila em cima do tablete que a Jussiara deu para ela e, por exemplo, falsificava um número. Aí assava de novo no forno, levava para a Jussiara. Olha, Jussiara, é para você me dar 10 porcos. Eu comprei 10. E, na verdade, ela pagou só pelos 5. Olha aí, ó. Ana, deixa os porcos da Jussiara, Ana. De porco lá na Bahia, boba. Então, veja bem, era assim que funcionavam as coisas naquela época. A Tatiana está falando o seguinte, deixa eu ver, cadê? Pensa para guardar bilhete. Ah, ela já está pensando em mandar bilhete para aluno já. Ai, ai. Aí a própria criança já ia falsificar a assinatura da mãe já. Bem, o fato é o seguinte, é que com esses primeiros registros humanos, vão começar a surgir, então, umas organizações que até então não existiam. É o início da Idade Antiga, né? Por quê? Porque até antes da escrita, a idade, não era a Idade Antiga, era a pré-história. E aí a pré-história, ela é dividida em 3 partes. Você tem a Idade da Pedra Lascada, que é o período Paleolítico, a Idade da Pedra Polida, que é o período Neolítico, a Idade dos Metais. Então, são 3 divisões que existem na pré-história, né? A história, segundo consta, ela surge a partir dos escritos. Mas aí, eu pergunto para você, só vale para a história, só vale o que está escrito? O que você acha? Para a história, só vale o que está escrito? Também tinha, se você perceber, nessa época eles desenhavam nas cavernas. É tanto que a gente tem aqui, no Brasil, a gente tem vários sítios arqueológicos que tem pinturas da pré-história. Pinturas rupestres, exatamente, Adriana, exatamente. Então, nós percebemos o seguinte, o historiador, ele se ocupa da letra escrita, mas a história como um todo, ela usa diversos mecanismos para analisar os registros dos seres humanos ou a sua passagem pela Terra, seja por meio dos registros escritos em tabuinhas de argila, como é o caso ali da escrita cuneiforme, até, não é, outros tipos de registros, como a Adriana colocou ali. Os registros pictóricos, por exemplo, da Idade Média, as pinturas rupestres. Ou seja, a história, ela usa, por exemplo, dos conhecimentos da antropologia, que é o estudo do homem, ele usa os conhecimentos da arqueologia, que é o quê? É o estudo dos registros humanos, registros materiais dos seres humanos. Então, por exemplo, essa pintura rupestre, restos de conchas, restos de utensílios domésticos feitos há não sei quantos anos, restos de ossos, não é? Não tem os ossos do dinossauro? Então, a história, ela se utiliza de diversas fontes históricas, e é o que eu vou falar daqui a pouco, mas você já pode anotar aí. Ela usa de diversas fontes para registrar a história. Inclusive, claro, a história é escrita, propriamente dita. Alguém aqui fez um comentário, deixa eu ler aqui. A Clenildes, ela diz o seguinte, muitas coisas aconteceram e não foram escritas nos livros. Exatamente, Clenildes, exatamente. Quer dizer, o que significa isso? Que, embora não esteja escrito no livro, ainda assim pode ter valor histórico. É claro que por muito tempo, os historiadores que fizeram essa divisão, que está aí no seu quadro aí, vou até botar de volta ali no quadro para vocês verem. Os historiadores que fizeram essa divisão aí, da história, em Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea,
essas divisões feitas por esses historiadores levavam muito mais em conta os aspectos escritos do que os aspectos falados, ou seja, os registros e documentos escritos, muito mais do que os registros orais. Eu quero dizer a vocês que por muitos e muitos anos a história foi escrita pelos vencedores. Alguém pode me dizer o que significa história dos vencedores? Tem uma ideia do que possa significar isso? Sempre leva em consideração o lado da história de quem ganhou, de quem conquistou. Não de quem perdeu. Exatamente. Exatamente, gostei. Nunca leva em consideração a história de quem perdeu. Esse tablete de argila, por exemplo, que a gente vê por aí, ou então qualquer outro tipo de escrita da Idade Antiga, por exemplo, né? Primeiro, ela não é para todos. Você acha que o pobre, o comerciante, o agricultor, ele tinha mesmo conhecimentos para ler e escrever nessa língua aramaica, que era a língua, né, dos babilônicos do passado? Você acha mesmo que todo mundo sabia ler e escrever isso daí? O que você acha? Sempre todo mundo sabia ler e escrever na face da Terra. Não. Certamente que não. E por que não? Porque, como é que a gente sabe que não? Porque até hoje, existem pessoas que são analfabetas. Você concorda comigo? Sim. Sim, verdade. Sim. Então, significa o seguinte, que muitas vezes essa história que foi contada, ela não foi contada por todas as pessoas. Não é? Se você for parar para pensar, durante muito tempo, as meninas, é só você pegar a história da educação lá no passado. Não sei se fui eu que dei aula de história da educação para vocês, mas, exatamente, Joyce, ainda hoje existem pessoas analfabetas. Eu e Cassiana. Foi a Cássia. Pronto, então vocês já sabem que até um tempo atrás, até por volta do início de 1900, as meninas não podiam estudar, não podiam ir para a escola. As meninas tinham que ser alfabetizadas, se fosse para ser alfabetizada, era em casa. Não é? As meninas foram oficialmente aceitas nas escolas muito tardiamente no nosso país, por exemplo. O que isso significa? Quem contou a história das mulheres quando elas mesmas não podiam contar sua história? Hein? Um homem. Os homens. Exatamente, os homens. E eles contavam, será que eles iam contar a história do jeito que ela é? Olha, as mulheres sofrem abuso, as mulheres são exploradas. Ele ia falar dessas coisas? Não mesmo. Claro que não. Com certeza que não. Exatamente. Eles contaram a história das mulheres pelos seus próprios olhos, como sendo privilegiadas, protegidas, amparadas, entendeu? Então, exatamente, Joyce, eles iam falar coisas apenas para que eles se engrandecessem. Por exemplo, se um rei mandasse um escriba, a Regina está falando que os trabalhadores rurais, também tinham suas histórias. É verdade, Regina, mas nem sempre a história do trabalhador rural é contada pela história oficial, não é assim? Essa é uma discussão muito importante da história, que às vezes as pessoas não levam em consideração, né? Qual é a palavra? Opa, Regina, falou bastante aí, injusto mesmo. Pois é, Suzane, imagine, qual é a palavra, quando a gente fala de povos antigos, né? Quando um rei, por exemplo, eu esqueci o raciocínio, então já vou passar para outro. Quando um rei contratava um escriba é aquele cara que ele sabia ler e escrever, tá? Então, quando um rei contratava um escriba, ele ia contratar o escriba para o escriba escrever coisas ruins sobre o seu reinado? Ele ia contratar o escriba sobre as suas, para falar sobre os pontos fracos, as faltas de estratégias, a falta de preparo, a fome, a miséria que o seu povo passava? Certamente que não. Quando um escriba era contratado, era para tratar, por exemplo, de uma guerra que foi vencida, que o cara venceu. O rei fulano de tal, que viva para sempre, é o rei, não é assim? E aí conta a história daquela batalha, colocando o rei como sendo o principal personagem daquela batalha, como sendo o redentor da sua civilização e tudo mais, não é assim que funciona? Portanto, o que nós entendemos? Que nem sempre a história foi escrita para ser, de fato, um relato fidedigno da verdade. Por muito tempo, a verdade foi encoberta. E exatamente, Cláudia, é verdade. Por muito tempo, a história foi encoberta. Por muito tempo, a história ela foi registrada apenas pelo lado dos vencedores, e não pelo lado dos vencidos. Fala, Jussiara. Nós temos visto isso sobre o relato do descobrimento do Brasil, né? Que agora a gente não fala mais descobrimento, e sim a invasão do Brasil, né? Isso, a tomada de posse. Quando Portugal tomou posse do Brasil, exatamente. Sim, que até então a gente imaginava, né, que o Brasil estava, né, sem dono e vieram, né, mas já tinha dono. Então,
é importante a história ela ser contada dos dois lados, ela sempre tem os dois lados, né? Exatamente. Então, por que eu estou fazendo essa problematização toda? Para dizer a vocês que nem sempre a história ela vai contar toda a história. Às vezes, nós precisamos considerar as micro-histórias. E o que eu estou mostrando para vocês aí, nessa divisão da história, divisão oficial da história, o que eu estou mostrando para você aí, para você problematizar um pouco na sua mente, é justamente o seguinte, que essa divisão, ela foi feita por alguém. Primeiro, quando você divide o mundo em AC e DC, você está dividindo a história propositalmente em antes de Cristo e depois de Cristo, o que significa que ela talvez não tenha sentido para quem é judeu. Não tem sentido para quem é muçulmano, para quem é indiano, para quem é budista. Por quê? Apesar disso, pela força e pela violência, muitas vezes, pela superioridade, até em termos de influência financeira e tudo mais, né, é que você tem aí essa divisão da sociedade da história em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é importante a gente entender que quem fez essa divisão era certamente um cristão. Vocês concordam ou não? Aqui a Suzane disse o seguinte, nem sempre a história é correta. E a Tatiane comentou, acho que até hoje é assim. O que vai para os livros é a visão melhorada das coisas. Pois é, às vezes nem tão melhorada, mas é a visão daquele que manuseia a notícia. Entendeu? Então, ninguém, eu já falei isso para vocês uma vez, que ninguém é inocente. Nenhum texto que você lê, de fato, carrega a verdade absoluta e a inocência pura. Fala, Cláudia. Em base no que a Tati colocou, né, da melhoração indo para o livro, que a partir do momento que vai melhorando, né, é onde passa pela ciência, pode se considerar assim, a partir do momento que uma história vai para o livro escrito, é porque ela foi passada por uma ciência, por algum estudo, sim, né? Olha só, boa pergunta sua. Como é que um fato isolado vira história? Quando ele consegue ser triangulado, minimamente triangulado. Como é que funciona isso? É a mesma coisa de você fazer o seu TCC. Quando você for fazer o seu TCC, você vai tentar triangulá-lo para comprovar que aquela coisa que você está dizendo é verdadeira, ou é o mais próximo da verdade. Então, por exemplo, há uma coisa que ela pode ser... um fato histórico, ele pode ser triangulado para ser verdadeiro da seguinte maneira. Ele vai passar por 3 crivos importantes. O primeiro crivo é o crivo do relato. A pessoa relatou. O segundo crivo é o crivo da observação. O historiador viu. E o terceiro crivo é o crivo do registro. O historiador manuseou o registro, leu no registro. Então, se passar por esses 3 crivos, pode, então, se tornar ciência. Entendeu aí ou não? Entendi sim, obrigada. É claro que existem coisas, por exemplo, como a gente está aí na Idade Antiga, né? Existem coisas que a gente jamais a gente vai conseguir comprovar que eles realmente existiram. Mas aí a gente usa o método da triangulação, mas pensando de outra maneira, pensando nas testemunhas oculares que deixaram algum tipo de registro. A Regina está dizendo o seguinte, por isso que não se pode querer vivenciar um personagem ou querer fazer igual. Pois é, não se pode repetir uma história, porque ela precisa, para ser repetida, ela precisa de um cenário igual, de pessoas que pensassem iguais e de fatos políticos que acontecessem de maneira igual. Agora, existem algumas nuances de repetições e que, ao serem percebidas, podem ou não ser evitadas. Por exemplo, o fascismo sempre existiu, né? O fascismo é uma coisa que existiu. Ele existiu com mais força no período entre as 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. E o fascismo deixou muita marca nas pessoas, na humanidade que viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra. E deixou também muitos relatos de pessoas que sofreram aquilo. E muitos cientistas que passaram a escrever sobre aquilo, a dar características do que é o fascismo. Quando a gente vê um discurso fascista no dia de hoje, a gente rapidamente pensa naquele período histórico entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, em que o fascismo existiu pela primeira vez. E é claro, a gente não quer que aquele cenário se repita. Ele nunca vai ser igual. É isso que eu gostaria de dizer. Embora a história ela traga várias coisas do passado, ela nunca vai ser, a implementação daquilo nunca vai ser como foi no passado. Pode ser muito pior ou pode ser muito menor. Mas igual, nunca vai ser. Tá? Então é isso que eu gostaria de relatar aí para vocês. O que estamos vendo acontecer, segundo a Edneia aqui, ela disse, né? O que estamos vendo acontecer, infelizmente hoje. Mas, veja bem, apesar disso, o fascismo, ele não pode ser comparável. Cuidado, tá bom? Muito cuidado aí, eu dei o exemplo do fascismo, porque é uma coisa bem fácil da gente entender hoje em dia, da gente pensar um pouco sobre isso. Bom, vamos continuar, senão a gente não sai do lugar. Uma coisa, então, que nós entendemos até agora é que, primeiro, a história, por muito tempo, foi contada para nós, a história que foi contada para nós, por muito tempo, foi apenas a história dos vencedores, e não a história dos vencidos. E aí, nós temos grandes problemas com relação a isso, porque nem todo mundo se sentiu contemplado na história
que foi contada. Então, essa divisão, Idade Antiga, Média Moderna e Contemporânea, talvez não seja a visão de todos os povos do mundo, de todos os historiadores do mundo. Mas, hoje em dia, ela é a versão mais adotada, sobretudo para os livros de história. Tudo bem? Entenderam até aí? Existe uma corrente da história que se chama a história a história nova. Né? Essa corrente historiográfica, ela é da década de 60, final da década de 50 e início da década de 60. É uma maneira que alguns historiadores começaram a compreender a história, começaram a perceber a escrita da história, que é a chamada história nova. Olha aqui, ó, tem esse livro aqui, dá para vocês verem aí? É difícil, né? Será? Vejam aí e me falem, por favor, vocês estão conseguindo enxergar. Esse daqui é um livro do Jacques Le Goff, chama-se A História Nova. A História Nova, do Jacques Le Goff, tem a função principal de mostrar que o historiador pode trabalhar com outros tipos de relatos para construir um relato mais fidedigno e mais abrangente da história. Ou seja, a História Nova, ou a História dos Análises. A História dos Análises, eu vou colocar aqui, só para vocês saberem, tá? É uma escola, é uma corrente de pensamento que surgiu lá na França, tá? A História dos Análises, ela surgiu lá na França, e a ideia era que as pessoas começassem a escrever uma história nova, que não fosse uma história baseada apenas nos relatos dos vencedores, nos relatos dos alfabetizados, nos relatos dos ricos, nos relatos dos adultos. Nós lemos um livro, quando a gente estudou sobre políticas públicas, o nome do livro, O Diário de Anne Frank. Lembram dele? Todo mundo lembra? O que era o diário? Sim. O Diário de Anne Frank? Quem pode me dizer? O que era? É um relato visto do ponto de vista dela sobre o Holocausto. Quem é ela? Ela era uma menina judia que morava na Alemanha. Na Alemanha, não. Não, é outro lugar, agora que eu não lembro. Naquele país que a maconha é liberada. Amsterdã. Eu não lembro. Amsterdã. Algum lugar, capital eu não é lembro. Faz tempo que eu não- É da Holanda. Holanda. Não, senhora Camila Ramos. Brasil ainda não está liberado, não. Eu mesma não comprei ainda. Então, é Holanda. Amsterdã, exatamente. Que idade tinha essa menina? Quem lembra? Quando ela começou a escrever esse diário? Ai, não lembro. Acho que 13, não sei, 13, 14, não era? 13 anos. Ela ganhou o diário com 13 anos. Agora a minha pergunta. Aquele diário de uma garota de 13 anos, ele valeu como um relato histórico? O que vocês acham? Sim. Por quê? Por quê? Ele é o diário dela, tem a visão dela, é muito famoso, mas ele não entra como um relato histórico, porque ela não fazia parte do grupo que estudou, ou dos vencedores, não é? É válido, é conhecido, uma história muito bonita, mas é visto por nós, assim, mas não pela história, como um livro importante para a história. Agora vamos conversar sobre isso, Tati. Olha só, graças ao movimento que surgiu a partir da publicação desse livro do Jacques Le Goff, que foi esse historiador que iniciou a escola dos análises, o Diário de Anne Frank pode ser considerado um relato histórico, sim. Pode ser considerado um documento histórico, sim. Tá? Por quê? Por que isso? Porque ele pode ter passado pela triangulação. A questão de ser uma testemunha ocular, ou seja, alguém viu, por ter outros relatos parecidos com aquele, e por ter documentos que existem e que comprovam a existência daquela pessoa e a sua sobrevivência, bem como os seus relatos do cotidiano em que ela estava inserida. Você entendeu? Então, hoje em dia, relatos como o da Anne Frank, não é? Relatos como vários outros relatos históricos, tanto de depoimentos falados, né, como o senhor Frankenberg, que a gente foi lá no Museu Judaico. Não, vocês não foram, né? Não, eu não levei vocês, desculpa. Mas eu levei uma outra turma aqui da faculdade. Os passeios estão legais. Então, mas os relatos como o do senhor Frankenberg, que eu levei uma turma aqui da faculdade para conhecer esse velhinho lá no Centro de Memória Judaica, tudo isso, a partir, né, da década de 50, de 60, né, vai se tornar também parte, o relato histórico, entendeu? Graças à Escola dos Análises, que inaugurada, entre outros, pelo Jacques Le Goff. Acho que alguém está querendo saber o nome do sujeito, eu vou botar aqui para vocês. O nome do autor, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Não é que vai cair em prova, nem nada disso, mas é para vocês conhecerem mesmo, tá? O Jacques Le Goff,
O nome do livro que ele escreve aqui, que eu estou com ele, é a... Ui. A História Nova, tá? Ele vai falar justamente sobre outros tipos de estudos que a história pode se debruçar. Por exemplo, ele vai falar aqui sobre uma coisa chamada a história das mentalidades, que é justamente o modo como as pessoas pensavam em determinados momentos do mundo, momentos históricos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vocês vão entender bem, da história das mentalidades. A gente vai passar aí, eu vou falar rapidamente da linha do tempo, talvez na outra aula, porque aí eu vou dar umas características, vai ajudar, eu acho, a vocês, não sei se vocês lembram disso aí, da época do colegial aí, né? Então, aqui, por exemplo, você tem, aqui no meu slide aqui, vou falar um pouco sobre a pré-história, vou falar um pouco sobre a Idade Antiga, a Idade Média, moderna e contemporânea. Eu quero saber antes, né? Isso vai ajudar vocês em alguma coisa ou não? Vai ajudar vocês a lembrarem algumas coisas ou não? Será? Ou será que eu posso continuar sem falar sobre isso? Eu sempre pergunto, às vezes o pessoal lembra dessas coisas, então eu parto para frente. Eu acho válido, visto, pelo menos no meu caso, eu não tive muitos professores de história e geografia na vida. Então... Entendi. Então eu posso fazer isso a partir da aula que vem, sem problema, tá? A gente já deixa reservada uma aula sobre alguns aspectos, eu estou vendo aqui o pessoal se manifestando, que vai ajudar, então eu posso fazer isso, né, a partir da aula que vem, posso fazer isso, ou tentar gravar alguma coisa também para vocês aí. Tá bom? Mas a ideia, então, é a seguinte, a ideia é que você tenha uma pequena visão de alguns acontecimentos históricos, né? Porque, assim, não é para você decorar, e é isso que eu quero que você entenda, para você ensinar para o seu aluno. Não é que você tenha que decorar o fato histórico ou a data, né? Por muito tempo, ensinou-se história dizendo o seguinte, decore esse número, que é o ano, e decore o nome do sujeito que fez tal coisa. Então, por muito tempo, a história, ela foi, o ensino de história foi comparado ao fato de decorar, por exemplo, uma lista telefônica, número e nome, né? Então, por muito tempo, era assim que a história era ensinada. Eu mesma fui ensinada dessa maneira. Eu mesma fui ensinada a decorar o número, que é o ano ou a data comemorativa, e o nome do indivíduo que fez determinada coisa. Por exemplo, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Foi assim que eu aprendi história. Eu acho que muitos de vocês também, não sei se todos, mas muitos de vocês também aprenderam história dessa maneira. Né? E o que é uma coisa completamente vergonhosa. Né? E é vergonhoso que você, pedagoga, faça isso com o seu aluno. Porque a história é uma matéria tão deliciosa, ela não serve para você ensinar ano e o nome do sujeito que fez tal coisa. Ela deve ensinar como é que houve a passagem dos seres humanos no planeta Terra e qual foi a marca histórica que isso deixou, qual foi a herança, a influência daquele povo até os dias de hoje, por exemplo. Né? Não é para você ensinar história pensando, cobrando, exigindo que o aluno decore data, ano e o nome dos principais presidentes do Brasil e tudo mais. Nada disso. Na verdade, eu, por exemplo, sou uma professora de história, sei muitas datas, né? Sei várias datas importantes, anos muito importantes, nomes de autores, nomes de presidentes, de reis, de imperadores, mas eu aprendi isso por gosto, vontade e pelo tanto que eu li e estudei. O meu aluno, ele não é obrigado a aprender dessa maneira, a decorar essas coisas. O que ele precisa começar a entender os fenícios são um povo que viveram na antiguidade. Se ele conseguir entender o que é isso, poxa, gente, eu já ganhei o dia, feliz, alegre. Se eu conseguir entender, se meu aluno conseguiu entender que a Inquisição aconteceu na Idade Média, que as grandes navegações, que o descobrimento do Brasil, que não é descobrimento, né, que é a posse, mas que a tomada de posse do Brasil aconteceu na era da Idade Moderna, que o meu aluno, se o meu aluno entender que o nazismo aconteceu na época da Idade Contemporânea, olha, gente, eu ganhei o meu dia. Ele consegue compreender um fato e encaixar esse fato na gavetinha daquele acontecimento. Para mim, valeu. Então, assim, qual o objetivo da gente ensinar, estudar, problematizar? É que o aluno aprenda não a memorizar, não a decorar fatos e coisas tão distantes da vida dele, mas a relacionar isso com a vida dele. A perceber que ele, quando ele existiu, quando ele começou a existir, quando ele nasceu, ele teve ele veio, né, encaixado, vamos dizer assim, em uma sociedade, em um tipo de sociedade, em um sistema político que historicamente foi constituído. E que provavelmente, após a morte dele, as coisas vão existir também. Se ele conseguir entender isso, ele já é um ser humano histórico que também faz história. Essa é o objetivo, é você passar essa noção do tempo, o tempo histórico, a produção do tempo. A história, os relatos, as memórias desse passado, mas pensando o quanto esse passado influenciou e influencia até no nosso dia a dia, até nos dias de hoje. Entendeu aí? Ou travou?
Pode ter travado também. Ah, entendeu? Sim, Beleza. entendi. Ah, Travou então não. tudo bem, ufa. Eu pensei que eu tivesse feito a explicação à toa. Bom, então, com base nisso tudo, né, a história, ela se debruça, como eu dizia, ela se debruça em uma coisa, né, olha só, existe sempre esse questionamento, né, para que serve, o que é história, por que estudar história, para que estudar história, né, então, eu coloquei aqui o que é história, que é o conhecimento advindo da investigação, né, é uma ciência, sim, é uma narrativa, sim, serve para contar o passado, sim, e é uma investigação mesmo. O que é uma investigação? É uma pesquisa. Olha só, o termo grego, vem do grego, né? Por quê? Justamente porque, não sei se vocês sabem, mas foi um grego que meio que inaugurou tanto o termo quanto o registro da história. Um cara chamado Heródoto. Já ouviu falar nele? Heródoto, o pai da história. Cadê? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Heródoto. Então, o Heródoto, ele foi considerado o pai da história, porque, dentre outros que existiram em outras partes do mundo, ele era grego, e vocês vão entender que a Grécia, ela tem uma grande, assim, contribuição para a humanidade, principalmente para a humanidade ocidental. Vocês vão perceber claramente que o Heródoto, ele vai ter esse primeiro ímpeto, né, de registrar a história. Ele não vai ser o primeiro, mas ele vai ter esse ímpeto de registro da história. Ele é um grego que vai, por exemplo, estudar as sociedades da Babilônia, chamando a região da Babilônia, por exemplo, de Mesopotâmia, que é uma palavra grega que significa meso, meio, potamos, água. A cidade que surge no meio das águas, que vai relatar justamente aquele espaço geográfico da Mesopotâmia, que foi ocupado pelos babilônicos, pelos caldeus, pelos assírios, pelos ninivitas, veja só, e pelos babilônicos, sumérios também, e acádios. Então, que hoje é ocupado pelo Iraque. Então, esse espaço aí, ele vai ser estudado pelo Heródoto, assim como o Egito, assim como diversas outras sociedades da da Idade Antiga. Então, Heródoto, ele vai fazer esses registros, ele vai se preocupar com isso. Por isso, ele vai ter a ideia de fazer, então, essa coleção de registros históricos. Olha lá, o Heródoto tem aí uma foto, não uma foto dele, né, um busto em homenagem a ele e tal, cadê? E aqui, então, falando sobre a história, o pai da história. E agora sim, um conceito aqui pelo Aurélio. Aurélio, quando eu me refiro ao Aurélio, é o dicionário mesmo, né? Então, o que é a história? É tudo o que está relacionado às pessoas desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. Olha lá, narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição ou mediante documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Pronto, essa é uma ótima definição do dicionário Aurélio aí. Tudo bem? Vamos continuar lá. Olha só, a história, ela inclui... sim, eu quero dizer a vocês que, tão logo essa aula termine, eu vou tentar colocar já no portal esse PowerPoint para vocês, tá bom? O que eu peço? Veja bem, eu vou colocar no WhatsApp para vocês e no portal. Eu peço que vocês baixem, principalmente do portal, para que vocês tenham registros, né, para que a faculdade tenha registro de que você está baixando os documentos, de que você está mexendo no portal da faculdade. Entenderam o que eu quis dizer? Tudo bem? Então, por favor, não deixem de fazer isso, tá? Eu vou colocar lá e vocês baixem. Bem, esse PowerPoint. Bem, então nós vamos entender o seguinte, aí pensando aí no Peter Burke, né, que é um dos... eu tenho esse livro, vou mostrar para vocês. Olha que lindo esse livro. Eu tenho cada livro lindo que dá até orgulho. Esse livro aqui, que é um livro muito especial do Peter Burke, ele vai falar justamente sobre a história dos análises, ou a escola dos análises, ou a história nova. Por isso, ele vai falar sobre a história do pensamento, ele vai dizer o seguinte, os relatos das pessoas podem ser também transformados em história, ou pelo menos ajudar a reconstruir aquele passado, por meio dos relatos orais, por meio dos relatos documentais, por meio das imagens, as fotografias, tudo isso pode reconstruir a história. Por isso, é o título do livro dele aqui, A Escrita da História. Tá certo? A escrita da história. E ele vai falar justamente sobre a história da escrita da história. Entendeu? Parece uma pegadinha, né? Parece um trava-língua, mas é exatamente isso que ele vai fazer. Pode falar. Quem é que gostaria? Professora, a senhora está pronunciando nos anais, consta nos anais da história. Mudou a forma de falar ou é outra coisa ou o pessoal fala errado? Não. É porque análise é a palavra em francês, que é também o nome da história. Entendeu? Agora, quando a gente fala está nos anais da história, está nos análises da história, está nos registros oficiais da história, é a mesma coisa.
Entendeu? Por que que eu falo análise? Ah, tá, entendi. Porque ela, além de ser a palavra original, que é em francês, ela também é o nome da tendência desse tipo de história. Porque ainda existem pessoas que fazem uso da história tradicional, da historiografia oficial tradicional. E eu, como sou uma pessoa progressista, que vocês já sabem, eu uso o termo história nova. História nova, história dos anais ou dos anales, e escola dos anales. Entendeu? Tá. Tudo bem aí? Entendeu? Uhum. Eu sou uma pessoa progressista, Josiane. Bem, mas foi bom você ter perguntado isso, que aí não resta mais dúvida. Quando a gente fala de história dos anales, a gente está falando, sim, dos anais da história. Agora, temos que tomar muito cuidado para não confundir com a parte tradicional da historiografia. A historiografia, ela ainda se preocupa com a história dos vencedores e não dos vencidos. Tanto é que, quando a gente vai ver um livro de história, lamentavelmente, ele ainda conta a história das pessoas que vieram da África para o Brasil. Um exemplo, né? A história dos escravos. Quando, na verdade, eles não são escravos, porque eles não nasceram, muitos deles não nasceram escravos, mas eles foram escravizados. Né? Pessoas que foram usadas para o serviço pesado do trabalho, da lavoura e trabalhos forçados por meio de violência, chantagem e ameaça. Então, dessa maneira, a gente tem que tomar muito cuidado. A história dos análises, ou a história nova, ela tenta mostrar um pouco como era a vida das pessoas, vamos dizer assim, dos oprimidos, dos perdedores. Né? E a historiografia, ela só registra o lado dos vencedores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Tudo bem aí? Não tem tudo bem aí? Não tem intervalo, não. Mais alguma pergunta? Bem, continuando aí, a nossa... mas, ó, gente, deixa eu falar agora que eu me lembrei. Não tem intervalo, mas a aula vai até 21h40, porque é o que eles pedem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar, quando começar, aí, quando eu estiver prestes a finalizar a aula, aí eu já passo o exercício para vocês fazerem. E aí, quando eu abrir o Moodle, aí vocês já colocam lá os seus comentários, suas respostas, tudo mais. Tá bom? Tudo bem aí? Tá lá naquele grupo? Não vai mandar no grupo mais. Não. Agora você vai, como agora o Moodle já está aberto, você vai mandar pelo Moodle, tá? Lá no portal. Isso, no Moodle no programa da faculdade mesmo. Ah, tá. Vou dar uma olhada. Tá bom? Tá bom. Isso, não tá lá ainda. Eu ainda vou passar. Ah, a senhora ainda vai colocar, tudo bem. Tá bom? Vou explicar e colocar. Tá bom, obrigada. Mas então, disponha. Então, como eu dizia para vocês aí, avançando aí nos nossos estudos de história, nesse livro, A Escrita da História, pelo Peter Burke, diz o seguinte, que a história inclui todo o traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Olha que trecho legal. E continuo agora com um dos meus escritores favoritos, que é o Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, né, que é um escritor de história, que eu sou simplesmente apaixonado por ele. Bom, eu sou apaixonado por muitos escritores, não posso ficar falando assim, porque vou dar até uma margem de ciúme para o meu marido, né? Eu não quero isso. Mas o Hobsbawm, esse pode, porque ele já até deixou de existir, pobrezinho. De qualquer forma, foi uma grande perda para a humanidade. Hobsbawm diz assim, que a história é o registro da sociedade humana, ou civilização mundial, das mudanças que acontecem da natureza dessa sociedade. Então, ele vem falando justamente sobre um olhar sociológico sobre a história, né? A produção da história por meio da sociedade, das mudanças que a sociedade influencia. Então, assim, nós podemos concluir que a história é, primeiro, um processo dinâmico. Ela é parada? A história é parada? Aconteceu e acabou? Não. A história é dinâmica. Ela continua existindo. Ela continua acrescentando mais e mais capítulos, vamos dizer assim. A história, ela estuda a ação dos homens. E olha, uma coisa que é bem parecida com a geografia, é que a geografia, ela estuda também a ação dos homens sobre a natureza, sobre a paisagem. E aqui nós podemos dizer que a história, ela estuda a ação dos homens no tempo. Ela estuda o passado, ela é a ciência dos homens do tempo, né? Ou seja, ela estuda aquele período, ou aqueles períodos em que os homens e mulheres, quando eu digo homem, eu estou pensando em homens e mulheres, não é? Então, ela estuda a ação do homem no tempo. E ela também é uma narração de fatos, com certeza. A história, para o historiador, ela é ciência, ela é tempo, ela é estudo, e ela também tem a ver com o homem, pensando no homem no sentido da humanidade. E aqui, então, alguns outros conceitos importantes que nós podemos estudar da história, né, é justamente pensar nessa ciência como uma ciência especial que vai registrar a vida humana, essa ciência que registra a vida humana e a sua produção também de conhecimento. Aí, assim, o seu aluno pode perguntar, por que estudar história? Primeiro, para você resgatar o seu passado, porque é muito importante você saber o seguinte, de onde você veio, né? De você saber que aquilo que você pratica já foi praticado pelos seres humanos no passado, por outras pessoas. É você entender que você é um fruto de uma sociedade, e você não é necessariamente alguém autóctone, quer dizer, uma pessoa que brotou
e vive originalmente conforme a sua própria necessidade. Não. Você é uma pessoa que se utiliza, inclusive, das produções humanas históricas acumuladas com o passar do tempo. Todos os dias, você precisa inventar de novo o fogo? Não. O fogo já foi inventado. A Tati está perguntando se eu vou mandar esses slides para vocês. Sim. Foi o que eu disse. Esse material vai para o Moodle e vocês podem baixar de lá. Tudo bem? Então, veja bem, ela serve para você também entender o passado e para você entender determinados processos do presente. O objeto de estudo da história, o que é? É o tempo, é o homem, é a natureza. Ou seja, o objeto da história por natureza é o homem e a ação dele na natureza, a ação dele no tempo e no espaço. Isso é o objeto de estudo da história. E é claro que o homem é o quê? Um sujeito histórico. Ele produz a sua existência. Então aqui nós temos um exemplo, né? Um exemplo uma imagem, né, que representa o surgimento dos seres humanos por meio dos Homo erectus, né, que foram os primeiros, vamos dizer assim, na escala evolutiva, os primeiros que evoluíram para a caminhada em duas patas, né, em duas pernas, os primeiros que começaram a dominar as primeiras ferramentas, e a partir daí eles dominaram também o fogo e dominaram também a civilização. A semana que vem eu vou detalhar um pouco mais essa visão, né? Mas então, como eu disse, a história, ela tem algumas ciências que podem ajudá-la a formar ainda mais, ou a formar melhor esses registros, né? Ela se utiliza da antropologia, que é a questão do homem, né? É o estudo do homem, da sua relação, das suas relações e da sua cultura, claro. Ele estuda paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né? Ele estuda a arqueologia, que é o estudo material de todos os povos antigos, restos por exemplo, de escritas cuneiformes, essas tabuinhas de argila, restos de conchas, de vasos, de utensílios, de materiais. Ele utiliza também a paleografia, que é o estudo das escritas antigas, né? Então, o aramaico, o grego, o egípcio, né? A heráldica, né? O hieroglífico. Então, ele estuda. Tudo isso aí serve para quê? Para auxiliar a história a ser essa ciência que registra a história do mundo, né? E quem é o responsável por esses dados? Quem é o responsável em transformar tudo isso em documento? É o historiador. O historiador é o responsável por fazer esse registro. Agora, uma coisa importante. Se o historiador, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, simpatizante com uma causa, ele vai falar melhor dessa causa do que das demais. Por quê? Porque não existe, é isso que eu quero deixar bem claro para você, não existe de jeito nenhum, não existe inocência, não existe de jeito nenhum uma história pura. Toda história, ela tem o viés de quem está contando. Vocês já ouviram falar, certamente, naquele provérbio que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Já ouviram falar nisso ou não? Sim. Ah, certo. Sim, já. Isso. Então, o que isso significa? Que o historiador, ele pode tentar ser o mais fidedigno possível, mas sendo simpatizante de uma causa, ele vai ser mais favorável a esta causa do que a outra causa. Entendeu? Então, isso é importante. É importante que nós tenhamos vários relatos diferentes para nós termos uma noção mais clara do que foi o passado. Olha só, continuando. Esse historiador, ele é aquele que interpreta, aquele que analisa, que estuda os documentos. É aquele que busca os vestígios, tá certo? Mas, como eu disse, ele não é inocente. Ele não vem, ele não é uma tábula rasa. Ele vem com as suas próprias informações, as suas próprias visões de mundo. Tudo bem? Então, cuidado quando você for pegar um livro de um historiador, né? Quando eu digo historiador, livro de historiador, eu estou falando do próprio livro didático, viu? Estou falando do livro que chega lá na escola pelo processo do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não adote aquilo como única verdade absoluta, né? Ele é como se fosse um jornalista, isso, o Regina, muito bem. Mas ele tem as visões dele, as visões de mundo dele. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo para você de como os livros didáticos não são, de fato, uma coisa inocente para todos os povos. Eu sempre dei aula utilizando um livro X, né? Acontece que eu como professor, historiador e tudo mais, eu nunca trabalhei com os meus alunos um único livro, dizendo que era a única verdade absoluta. Eu trabalhava com o livro didático porque era o livro que o aluno tinha. E por direito democrático, ele tem que ter o acesso a esse livro, tem que ler, tem que estudar, tem que ver as imagens, que muitas imagens dos livros de história são excelentes, são ótimas, né? Às vezes o texto não é tão bom quanto as imagens que ele carrega. Então eu gosto muito de trabalhar com imagens com os meus alunos, né, como professora de história que sou. E aí entra o seguinte, eu sempre trabalhei com um livro X, até que um dia eu fui convidada por uma amiga para ir até uma tribo indígena. A gente não fala tribo necessariamente, né? Tribo dá aquela ideia de que todo mundo é uma massa única, né? Na verdade é um povo indígena, né? Então nós fomos ali para o lado de Parelheiros, né?
E lá, um garotinho falou para mim o seguinte, olha, eu quero saber quem foi que escreveu esse livro. Quando eu vi, o livro era parecido com o livro que acho que era do mesmo autor, talvez, do livro que eu adotava aí com os meus alunos. Aí aconteceu uma coisa bem inusitada, porque ele disse o seguinte, olha, você está vendo esse homem aqui, que está aqui? Eu não gosto dele de jeito nenhum, porque ele matou o meu povo. Ele estava falando sobre o Borba Gato, né? Você sabe, ali na Avenida Santa Amaro, não tem aquela estátua enorme do Borba Gato? Todo mundo já viu, não? Já passaram por lá? Já... Sim. Isso. E aí, o menino disse que estava bravo, porque aquele homem, ele estava com uma foto enorme lá no livro didático dele. E dizia assim, olha, eu não gosto desse homem, eu não gosto desse livro, porque esse livro, ele exalta, né, foi mais ou menos o que ele quis dizer, que exalta o homem que matou o povo dele. E aí, então, eu fiquei pensativo depois daquela conversa. Fiquei pensando, poxa, olha só, um livro que para mim parecia tão tranquilo, né, de apresentar as imagens, mas do lado do Borba Gato, que era desse tamanho, havia uma outra foto de era uma praça central indígena, contendo todos ali dançando ao redor da praça central, né, e a foto dos indígenas era bem pequenininha, enquanto a foto do Borba Gato estava bem maior. Olha o uso ideológico das imagens. Você consegue perceber isso na sua vivência? Às vezes a gente não percebe essas coisas, a gente passa batido por algumas situações. E a gente precisa pensar, começar a pensar. Quer dizer, essa história que esse livro didático está contando é a história dos vencedores ou é a história dos vencidos? Que história esse livro didático está contando? Olha só, para a gente pensar mesmo, hein? E aí, o que vocês me dizem? A história dos vencedores, né? Dá para a gente perceber, né, dá indícios de que a história dos vencedores, olha o tamanho das fotos, diz muito sobre isso. Quer dizer, por que é que, né, em alguns momentos ele coloca lá o Zumbi dos Palmares numa fotinho parecida 3x4, e ao mesmo tempo ele coloca lá um grandão, como um bandeirante grandão, por exemplo, um matador de indígenas, um matador de escravizados e tudo mais. Aqui a Josi está dizendo que o Borba Gato foi construído com a mão de obra indígena. Olha aí, para a gente entender essas coisas. Né? Então, se você for parar para pensar, aquele livro, ele adota uma imagem, por exemplo, do Borba Gato maior do que a imagem do Zumbi dos Palmares, por exemplo, do que a imagem do indígena. E só essa diferença de tamanho já mostra a ideologia marcante daquele livro didático, que é um livro didático que valoriza muito mais o que? A história dos vencedores. Fala, Edneia. Até mesmo a estátua, né? Quando você passa por perto, quando você vê, você tem essa mesma impressão, né? Ele é um vencedor, o tamanho, a forma que ela foi colocada ali, você tem essa mesma impressão. Exatamente, exatamente. Aqui a Josi está falando de outros locais, né? Outros locais com nomes que se referem a pessoas que foram no passado, que foram opressoras, exatamente. A Tati completou aqui. Nomes dessas estátuas, né? Normalmente estátuas que se referem a opressores do povo e tudo mais. Aí, eu pergunto para você, simplesmente, é possível a gente corrigir isso derrubando a estátua? O que vocês acham? É assim que a gente corrige? Eu acho que não adianta de nada derrubar a estátua. Você derruba ali um ideal, mas você não tira ele da história, não apaga. O ideal é que você realmente mude, transforme mentes, formas de pensar e deixe claro o por quem foram aquelas pessoas, como elas agiram, que elas estavam erradas. Derrubar só uma estátua de pedra não ajuda em muita coisa, não. Exatamente. Assim como não ajuda simplesmente você tirar do livro didático, né? Ah, não, a partir de agora, o nosso livro didático não vai ter mais a história do bandeirante, vai ter só a história indígena. Isso ajuda alguma coisa? Não, porque já foi construída uma história, né, professora? Exatamente, exatamente. Aqui, será que foram feitas para continuar oprimindo, para manter o povo submisso? Então, olha só, a Ana falou aqui, não, porque as histórias já foram contadas, exatamente. Quer dizer, é como se diz, né, o leite já foi derramado, a desgraça já foi feita. O que nós temos que fazer diante disso? Essa é a nossa deixa. Esse é o nosso momento, né? A história está lá, pam, né? É como falar da história da mulher, né? Que a gente começou a falar no início aí da aula, né? Por muito tempo, a mulher, ela era totalmente submissa ao homem. E eu vou dizer a você que as coisas não mudaram tanto quanto deveriam. Deveria mudar mais, né? Não mudou tanto quanto deveria. Então, por muito tempo, quem legislava sobre o corpo da mulher era o homem. Ainda hoje acontece com a questão, por exemplo, do aborto. Não é que a gente tenha que ter o aborto para todas as situações e a mulher vai querer fazer o aborto a hora que ela quer. Não é isso. Tem também uma questão ética envolvida aí. Mas a gente pode deixar o aborto apenas para ser uma decisão masculina? O que você acha disso? Não mesmo. Dentro da história, a mulher não tem... A gente pode mudar no nosso próprio corpo. Eu acho que a mulher, ela tem que decidir o que ela quer fazer com o corpo dela. Não é um homem que tem que decidir. Exatamente. Aí é que tá, né, Adriana? Sempre lembrando que a ética existe para todos. Para todos os gêneros existe a ética. Não dá simplesmente para eu ter sido irresponsável aqui e falar, não, agora eu quero simplesmente abortar. Não, as pessoas também têm que ter as consequências dos seus atos.
Mas é importante que a mulher seja também ouvida nessa questão e em todas as outras. A questão do planejamento familiar como um todo, não é? Fala, Ana, quero dizer, com base em tudo isso que a gente discutiu, é justamente o seguinte: por muito tempo, a história, ela sempre pertenceu aos vencedores. Desde os tempos dos reis, que é isso que eu queria contar, que desde os tempos dos reis até os tempos presentes, a história sempre foi para os vencedores, sempre foi para exaltar os vencedores, para exaltar os opressores, aqueles que dominam, né? Você vê, começa aí pela maneira como as pessoas encaram, por exemplo, aquilo que a gente chama de estrutura, né? Então, a estrutura da nossa sociedade é uma estrutura para favorecer aos opressores. Ela está voltada para vários discursos. O discurso não está só naquilo que a gente escuta, mas está também naquilo que a gente lê, naquilo que a gente vê, na propaganda, né? Então, os discursos, eles são muito sutis, eles estão nas próprias piadas que são contadas, e os discursos, muitas vezes, valorizam muito mais a uma parcela da sociedade do que a outras. E, normalmente, a parcela da sociedade que é mais favorecida com esses discursos que existem, normalmente são as parcelas ricas, brancas e masculinas, né? Então, no modo geral, essa é a ideia. Ricos, brancos e homens, principalmente. Esses são os que sustentam os maiores discursos, inclusive os maiores discursos de ódio que existem. Por exemplo, você já ouviu falar, certamente, complete a frase aí para mim. Mulher no volante... Perigo constante. Perigo constante. Homem do lado, perigo dobrado. Essa parte aí nem todo mundo sabe, né, Adriana? Mas lugar de mulher... É na cozinha. Fogão. É na cozinha. É onde ela quiser. No fogão, exatamente. Esses discursos... É onde ela quiser. Sim, Adriana, mas entenda o que eu estou falando aí. Esses discursos que existem são os discursos hegemônicos. Eu vou até colocar essa palavra, porque é uma palavra importante. São os discursos hegemônicos, são os discursos dominantes da nossa sociedade. Eu não estou dizendo que eles estão certos, e muito menos que eu concordo com eles, viu, Adriana? Entenda aí. O que eu estou dizendo é o seguinte: existem discursos, são discursos hegemônicos, são discursos que vêm de cima para baixo, que passam de geração em geração, quando a gente fala de loira burra, quando a gente fala de português burro, quando a gente fala de lugar de mulher no fogão, quando a gente fala de mulher no volante, perigo constante, quando a gente fala de negro, né? Que negro não é de confiança, que negro isso, negro aquilo, quer dizer, que o indígena é preguiçoso. Esses discursos, eles são hegemônicos, eles favorecem a alguém. No geral, eles favorecem as pessoas das classes mais abastadas da sociedade. Esses são os vencedores da nossa sociedade, são os opressores. Então, o discurso hegemônico está em todo canto. Se você olhar, ele está nas campanhas publicitárias, ou seja, nas propagandas, ele está nas marcas, ele está nos youtubers, há youtubers que são assim, que reproduzem isso, esse discurso hegemônico, ele está em todos os lugares. É a história dos vencedores, sendo colocada cada dia de goela abaixo sobre nós. Agora, cabe a nós, que somos pessoas inteligentes e esclarecidas, combatermos esse tipo de discurso, né, a todo tempo, inclusive diante dos nossos alunos. Lugar de mulher é na cozinha? Não, lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente, Adriana. Mas para a gente chegar a isso, chegar a essa afirmação de que o lugar de mulher é onde ela quiser, a gente precisa do quê? Primeiro entender que existem discursos e forças hegemônicas que fazem com que a gente fique o tempo todo repetindo, o tempo todo andando em círculos, para repetir uma estrutura que existe na sociedade. Entendeu aí, Adriana? Entenderam aí? Por isso, esse discurso precisa ser entendido, precisa ser localizado e precisa ser combatido. Né? É por isso que eu sempre começo essa aula falando dessa introdução aos estudos históricos, falando justamente do que a escrita da história, ela muitas vezes se dá sob a ótica dos vencedores. Cuidado com a história. Não existe uma única história. Tem uma escritora, Chimamanda Adichie, eu acho que é assim que se escreve o sobrenome dela. Depois vocês dão uma olhada. Já viram essa moça em algum canto? Chimamanda Adichie ou não? Eu não. Então, gente, eu aconselho a você a ver agora. Não, peraí. Também não vou deixar que a minha aula acabe nesse momento, né? Mas eu acho que se você for até ela, certamente que você vai ficar apaixonada, porque o discurso dela é muito legal. Chimamanda Adichie é uma africana. E a gente não imagina que na África, olha só, como os discursos hegemônicos são tão ferozes, que a gente não imagina muitas vezes que na África possam haver também pensadoras e pensadoras mulheres com a capacidade que a Chimamanda tem. Vocês vão gostar muito, O Perigo de uma História Só. Eu vou ver se eu coloco lá no Moodle, para que vocês acessem o discurso dela. É um texto, é um pequeno discurso que ela faz sobre... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Então, assim, olha, eu vou dar a comanda
da atividade de hoje para que seja feita no fórum. Tudo bem? Mas a atividade de hoje, ela tem como objetivo que vocês escutem duas coisas. O discurso da Chimamanda, que é um discurso excelente, e eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão buscar mais coisas sobre a Chimamanda, porque ela é uma menina excelente, e, ao mesmo tempo, um trecho não, é um pequeno episódio do meu podcast, para fazer uma relação entre as duas coisas, tá? Entre a poesia que eu vou ler e o relato da Chimamanda Adichie. Tudo bem? Ok. Então, vai ser assim agora. Vão estar no fórum, os links, tudo vai estar no fórum bonitinho para vocês, tá? Eu vou, então, me despedir de vocês para colocar as coisas no fórum, para a gente... A senhora vai dar uma semana para responder, eu tenho que responder ainda hoje, enviar para a senhora. O ideal... eu vou dar uma semana. O ideal era a gente fazer hoje, assim, o mais rápido possível. A verdade é essa, que era para fazer o mais rápido possível, tá? Se der para fazer hoje, beleza. Mas entre hoje e amanhã. Podemos combinar assim? Sim. Oi, Edneia. É para fazer uma comparação entre esse poema e o discurso dela? Ui, caiu o negócio ali. Isso. Eu vou escrever na comanda lá qual é o certinho, qual é a atividade que vocês vão fazer. Tá bom? Mas no geral é isso mesmo. Tudo bem? Mais alguma dúvida que vocês tenham? Dúvida nós vamos ter só quando abrir lá, professora. Dúvida vai ter quando fizer, exatamente. Vou fazer chamada, Joyce. Quero que vocês, por enquanto, eu ainda não vi como fazer uma lista de presença aqui pelo Meet. Então, o que eu vou pedir, por favor? Que você escreva o seu nome lá no nosso grupo de WhatsApp. Geografia e História, História e Geografia. Tá? Tudo bem? Escreva o seu nome, só o primeiro nome. No caso, quem tem nome repetido, escreva o primeiro e o segundo. Mas só isso, não precisa mais que isso. Que aí eu vou colocar no Moodle lá. Tá bom? Dúvidas? Você vai colocar agora? Vou colocar agora. Tudo agora. O podcast também. Lá no Moodle, para vocês lerem, escutarem e assistirem. Tá bom? Desejo a vocês uma excelente noite e aquele abraço. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchauzinho, gente. Aquele abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.